Estamos de volta e vamos falar de esportes. E toda quarta-feira, você sabe, tem o Bate-Papo Esportivo aqui no TV O Jornal, segunda edição. Como o nosso comentarista oficial está de atestado por conta de um pequeno acidente, mas ele já está bem, viu? Logo estará de volta com a gente. E hoje nós temos participação especial. E o nosso convidado é Orlando Ribeiro, mestre Orlando Ribeiro, é com você? Pois é, Luiz Roberto. Olha quem está aqui hoje, né? Hoje o Cello teve que fazer uma pequena adaptação no nosso estúdio, porque o nosso glorioso apresentador tradicional, ele ocupa muito espaço na horizontal e eu ocupo espaço na vertical. Por isso, nós tivemos que fazer uma adaptação no estúdio para poder caber dentro do seu televisor. Mas tudo bem, estamos aqui, vamos falar de esportes hoje, vamos falar um pouquinho de Votuporanguense, vamos falar dos times que compõem aí o Brasileirão, os times paulistas que estão no Brasileirão. E é claro, vamos começar pela Votuporanguense, pelo Clube Atlético Votuporanguense, que tem um difícil compromisso neste final de semana, neste domingo, que sem dúvida alguma é a oportunidade que ele tem ou de assegurar a sua permanência no campeonato, na Copa Paulista, ou então dar adeus de vez. E aí a grande pergunta que se faz entre todos os torcedores é: Orlando, o que vai ser desse time? Há possibilidade de classificação? Nós temos condições de ganhar o jogo? Primeiro vamos analisar a rodada. Nós temos Ferroviária e Batatais lá na Arena, nós temos Mirassol e Comercial no Maião e temos o Botafogo e o Clube Atlético Votuporanguense lá no Estádio Santa Cruz. O Estádio Santa Cruz que já deveria ter sido suspenso esse jogo, ou pelo menos transferido, porque no último clássico entre Comercial e Botafogo nós tivemos uma série de anomalias no jogo, inclusive torcedor sacando revólver, dando tiro para o alto. O Comercial foi penalizado, mas o Botafogo não. Então, aquela história, né? O julgamento do Botafogo vai ser na próxima segunda-feira. Com isso, a Votuporanguense vai ter que jogar realmente no estádio do Botafogo e não em campo neutro, como poderia acontecer. Mas vamos analisar a rodada. O jogo Ferroviária e Batatais, para nós não tem muita importância, até porque a Ferroviária é a líder, o Batatais está em quarto lugar, mas com pontuações que o Clube Atlético Votuporanguense já não alcança mais. O que nos interessa realmente é Mirassol e Comercial. E esses dois jogos estão, de certa forma, ligados. Se a Votuporanguense vencer, né, aí nós não dependemos de absolutamente nada. Mesmo que o Mirassol venha a ganhar do Comercial, a Votuporanguense assegura e parte para a fase seguinte, só restando ver o que aconteceu em termos de outros resultados para saber se vai ser o quarto ou quinto lugar do grupo. Agora, se a Votuporanguense, por acaso, empatar, nós temos que torcer também para que o Mirassol também empate. Caso contrário, a gente fica a ver navios e não vamos para a próxima fase. Aí muitos diriam, mas um time que perde o jogo dentro de casa tem condições de ganhar fora de casa, principalmente do Botafogo, que é hoje o segundo lugar do grupo? Tem. Por que que tem? O que marca essa Copa Paulista é justamente a instabilidade das equipes. Você veja bem, a Votuporanguense jogou lá em Santa Cruz, tá certo que é um time modesto, um time fraco, mas jogou fora de casa e venceu por 4-0. Depois perdeu dentro de casa para o Mirassol. Então, o que existe é uma instabilidade, uma irregularidade. Ninguém, principalmente no grupo da Votuporanguense, saiu na frente e não é mais alcançado a não ser a Ferroviária, que também, como nós já vimos, não é um time lá grande coisa. Venceu aqui por erros individuais da equipe da Votuporanguense. Então, nós temos chance sim. Só que é o seguinte, muitos dizem, mas e a maldição do Plínio Marim? Por que nós só perdemos aqui? Não é que o Plínio Marim seja amaldiçoado, torcedor. Acontece que o time, quando vem jogar em Votuporanga, ele modifica o seu esquema tático, né? E nós ainda não aprendemos a mudar o nosso. Nós jogamos cá como jogamos lá. E isso realmente é que complica um pouco a nossa situação. É por isso que nós, às vezes, nós nos damos melhor fora de casa. Não é isso não, viu? O que acontece é que fora de casa, o esquema do time que está nos recebendo é outro. E por isso, muitas vezes, a gente se aproveita. Porque quando uma equipe tem a obrigação de vencer, ela automaticamente passa a ter uma formação um pouco mais ofensiva. Então, eu acredito até que a gente possa ganhar sim. Tudo vai depender de como nós nos comportarmos lá na arena. Vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro está uma rodada complicada também. Quem está embaixo quer subir, quem está em cima não quer cair. Então, hoje nós temos São Paulo e Curitiba, jogo
que, sem dúvida, para o palmeirense vai torcer que nem... O palmeirense é torcedor do Curitiba desde pequeno, do torcedor de São Paulo desde pequenininho, né? Porque o São Paulo vencendo o Curitiba, o Palmeiras respira um pouco mais aliviado. O São Paulo, que não vai ter a possibilidade de repetir aí o seu quarteto fantástico, mas tem a oportunidade de assegurar essa boa fase que vive o time do técnico Muricy Ramalho. É claro que a expectativa do favoritismo é realmente para o time do Morumbi, primeiro porque joga em casa, depois porque está num momento crescente, e em terceiro porque individualmente tem o melhor elenco inquestionavelmente. E no Pacaembu, corações a mil, né? O palmeirense vai levar desfibrilador, vai levar remédio, o Tchelo já acendeu as velas, eu também já acendi as minhas, porque nós vamos jogar contra o Flamengo, né? E a nossa expectativa, primeiro, é com o retorno do Alione, e também do nosso glorioso Valdívia, né? Valdívia já vai ficar no banco, não vai jogar ainda. Até a gente tem que colocar bastante almofadinha no banco, porque se ele sentar muito forte, ele pode se lesionar e aí não jogar. Então vamos torcer para que o Palmeiras tenha a oportunidade de respirar um pouco mais. O Flamengo, muito embora tenha vencido o Corinthians na última rodada, não é também tudo aquilo. A gente pode observar, a gente pode ver isso. É um time, até certo ponto, que se equivale ao Palmeiras. E amanhã nós temos o Itaquerão, o Corinthians recebendo o Chapecoense, e aí é duro, né? O torcedor do Palmeiras, de uma certa forma, tem que dar uma torcidinha também para o Corinthians. Isso que complica um pouco a situação do Palmeiras. O Palmeiras, aliás, é o seguinte, o Palmeiras não torce mais, né, contra ninguém do 10º lugar para cima. O Palmeiras agora torce para quem está do 10º lugar para baixo. Esse é o grande problema. Então, quem está do 10º lugar para cima, o Palmeiras tem mais é que torcer para que continue assim. E aquele pessoal que está para baixo, a gente tem que dar uma força também. E na Arena Porto Alegre tem Grêmio e Santos. Jogo difícil, jogo complicado, até porque já aconteceu alguma coisa antes aí na Copa do Brasil, aquele episódio do goleiro Aranha, né? Isso foi apimentado por uma declaração do técnico Felipe Scolari, que acabou dando a entender que o Aranha aprontou algumas lá, então não deveria ter feito aquilo. Então é um jogo que tem muita expectativa em torno disso. Um abraço e que a gente tenha oportunidades outras de estar aqui com vocês. Um abraço, Luiz Roberto. Opa, outro abraço, Orlando Ribeiro, claro que sempre será convidado para participar aqui do